Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia Salud Colectiva, Campo y Núcleos de Saberes y Prácticas, que va a disertar Gastón Campos en el marco de el traspaso de posta en la carrera olímpica que hace entre la cohorte 22 de la cohorte 20 se la pasa a la cohorte 22, en esta secuencia que venimos desde el año 98 abriendo cohortes de la maestría. Más numerosos invitados, gente del doctorado y eso. Voy a presentar brevemente a Gastón para después él dejarlo que diserte. Gastón es médico, egresado de la Universidad de Brasilia y con una larga militancia en el campo sanitario brasilero. Es un referente en el campo de la salud colectiva, 2 veces secretario de Salud Municipal de Campinas, viceministro en el primer gobierno de Lula en el Ministerio de Salud, y un militante y a su vez un intelectual que fue pionero en esta cuestión de meterse en los temas de gestión, lo cual no fue fácil frente al rigor académico, acostumbrado a miradas disciplinarias, bien cuadriculadas, cosa que la gestión no soporta. Y entonces, tratando de explicar esa práctica que hacían en la gestión, recuerdo allá cuando lo conocí a Gastón, cuando yo fui a Campinas a hacer mi doctorado en el 93, que sufría críticas de cierto eclecticismo teórico, que hacemos todos los que estamos en el campo de la gestión, porque la gestión es un objeto tan complejo, que es imposible que una disciplina lo pueda atrapar. Y en ese sentido Gastón fue muy pionero y muy creativo, terriblemente creativo, además de que escribe muy bien, tiene una muy buena pluma, y tan buena pluma que es autor de varias novelas. Acaba de sacar una última novela que me entregó, una de ellas la hemos traducido al español y publicado. Y me parece que es una oportunidad interesante en la cual sistemáticamente todos los años, venimos haciéndolo desde 5 o 6 años, cada vez que empieza una nueva cohorte y termina otra, invitamos a traer a algunos de los referentes del campo de la salud colectiva y hacemos una conferencia abierta en este sentido. Creo que vale la pena mucho leerlo. Se lee y se entiende fácil Gastón, y en su lectura hay mucha cuestión creativa que ha sido tomada y no siempre citada y no siempre reconocida esa autoría, ya no por gobiernos, sino a veces hasta por organismos internacionales que, como siempre, lo pasteurizan un poco, y cuando uno conoce ve que ahí hay robo y hurto sin reconocer autorías. Bueno, dicho esto, lo dejo a Gastón. Bienvenido, Gastón, y gracias una vez más por la colaboración y la solidaridad. Bueno, yo preparé una sesión de slides que nunca he preparado en toda mi vida, con fotos, pero Hugo me prohibió de usar, entonces no. Dice que quedava mal en una charla oficial, institucional, con slides, como si fuera una clase común. Agradecer a Hugo Spinelli la invitación al Instituto de Salud Colectiva. Es una honra participar de ese momento, estar con ustedes. Y bueno, el tema es salud colectiva. Algunos estão saindo hoje da salud colectiva, vários já falaram comigo, estivemos juntos por la manhã, que não vão volver nunca mais. Mentira. E outros estão ingressando. Então, assim, um pouco a pergunta é: o que é essa coisa da salud colectiva? Eu pensei em fazer uma revisión histórica de la construcción de la salud colectiva y exponer para ustedes algunas de esas heresías, se habla, heterodoxias
na ortodoxia, que eu tenho com o discurso oficial da saúde coletiva. Temos discurso oficial também. Eu tenho algumas diferenças e montão de concordâncias, tanto que estou na saúde coletiva. Então, esse tema da formação, da genealogia da saúde coletiva, histórico, é um primeiro problema que tenho com a saúde coletiva, que é como eu sinto, que como se hubiéramos nascido del nada. Deus ex machina criou a saúde coletiva, e para mim a saúde coletiva é uma continuação modificada da saúde pública. Puedo falar isso porque não há gente da saúde coletiva do Brasil acá, porque seria fuzilado. Incluso em Brasil, a saúde coletiva é uma criação que foi hecha a partir dos anos 70, 80, hasta hoje, sigue a criação, a Constituição, para substituir a saúde pública tradicional. Então, não sei como. Creio que para fazer a história é importante analisar de onde venimos, para onde estamos e quais são as tendências de futuro. Bueno, então, uma primeira consideração é essa. Creio que a saúde pública é nome novo para a saúde coletiva, é nome novo para a saúde pública, pero criticada, modificada, cambiada, alterada, em maior ou maior grado. Eu mirava lá a história, sem minhas anotações aqui, não vou saber repetir para vocês, Hugo me tomou lá. Pero uma característica importante no Ocidente da história da saúde, do campo da saúde, é uma fragmentação entre saúde pública e práticas assistenciais e práticas clínicas. Nossa tradição ocidental é essa. E vem de há muito tempo, em la Grécia clássica, entre Roma, Império Romano, havia as duas deusas, Hygieia e Panaceia. Hygieia era a saúde pública, a saúde coletiva, era mais linda. Pero Panaceia tampouco era feia. Panaceia era a deusa as duas eram filhas de Esculápio, ou Asclépio, né? Esculápio em Roma e Asclépio em Grécia. Pero é uma fragmentação. Eu mirava os conceitos de alguns pueblos originários nossos acá de Latinoamérica, e o xamã fazia tudo. Os xamanes faziam tudo. Os pajés já faziam prevenção, orientação, educação em saúde, medicação, intervenção. Então, eles tinham uma ideia de integração. Mas nossa cultura ocidental, desde há muito, trabalhou com essa diferença, né, entre essa fragmentação, separação entre práticas de saúde para a curação individuais. Não é a biomedicina que inventou isso, é uma tradição antiga. E a higiene, a higiene, as práticas de prevenção, de promoção, que não se chamava assim, enfim. Por outro lado, a saúde pública que me interessa falar hoje é originária da industrialização, do capitalismo, né? E outra vez, no capitalismo, século XIX, século XX, começo do século XX, essa fragmentação, essa separação existe, né? Há a medicina, a biomedicina,
que se tornam na prática científica predominante na formação de médico e depois de outras profissões, né, biodontologia, a enfermaria nasce junto com a medicina. E nós temos uma saúde pública. Essa saúde pública, há um montão de autores que investigam isso, Sigerist, o próprio Foucault chamava de medicina administrativa, da administração médica, falava polícia médica. Ou seja, na Europa, com a industrialização, se desenvolve um campo científico e de práticas de controle de problemas públicos, de problemas coletivos de saúde, involucrada com isso. E nasce com pretensão de ciência, com uma pretensão científica. E é interessante que a saúde pública tradicional tem um grado de positivismo, a perspectiva positivista de construção de conhecimento, tão forte quanto a biomedicina, quanto a medicina, a clínica. E a saúde pública nasce, eu creio, como uma das primeiras políticas públicas. É uma concessão, não estou falando de uma maneira muito ampla. Se há sociólogos e politicólogos acá, perdão. Pero é uma política pública no sentido de que está destinada, o objetivo é cuidar da saúde de populações, de grupos, de coletivos, de setores, com fundamento científico, e a prática é estatal, do Estado, pública. É uma prática, por isso Foucault dizia que era uma medicina administrativa, uma administração médica da sociedade, da territorialização, da higienização, enfim, de um montão de coisas. A saúde pública, essa saúde pública da polícia médica, essa que estou falando, se desenvolveu na Europa no século passado, no século XIX. Pero em Brasil, a saúde pública, acá não sei, acho que é um tema para vocês, a maestria, do doutorado, alguém investigar. Em Brasil se desenvolveu a partir do século XX. Havia alguma coisa muito inicial no século XIX, pero o desenvolvimento de nossa saúde pública, Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto Butantan em São Paulo, Adolfo Lutz em São Paulo, ou seja, um montão de faculdades de saúde pública são da primeira década do século XX, primeira, segunda década do século XX. E que características tem essa saúde pública cá, já em um montão de outros lugares, ademais dessa do positivismo, do objetivismo? É uma política pública, em geral, muito autoritária, tão quanto a biomedicina. Ou seja, quem sabe sobre a enfermidade somos nós outros. A biomedicina, a medicina sobre a enfermidade em la gente. E a saúde pública são científicos que sabem sobre a enfermidade em la população. Definimos a prioridade. E a saúde pública, então, é uma política pública, é uma primeira política pública, que tinha efeitos muito contraditórios, muito controversos. E tinha, desde sua origem, a saúde pública europeia que ha venido ao Brasil, com perdão, outra vez, já era interprofissional, já era interdisciplinar. Juntava um montão de saberes para montar suas intervenções, seus programas, suas planificações sobre as populações, sobre as cidades, para interferir em problemas. Essa saúde pública tradicional, desde o século XIX, utilizava epidemiologia, perdão aos epidemiologistas, né, pero como se chama o homem da cólera, ou seja, a epidemiologia nasce como instrumento de diagnóstico desta saúde pública para orientar as intervenções. Com uma aproximação com profissionais médicos de saúde,
pero também já utilizando estadísticos, utilizando matemáticos, procedimentos para hacer a epidemiologia. Essa saúde pública tradicional tinha outro componente, que hoje falamos de ciências básicas. Naquele entonces, entomologia, microbiologia, bacteriologia, investigação de imunização, enfim. Então, uma área básica que, com o tempo, se autonomizou da saúde pública e passou a áreas autônomas, imunologia, microbiologia, entomologia, vinculada à biologia, não mais à medicina ou à saúde pública. Pero, desde uma perspectiva arqueológica, é broma, mas é sério. Se miramos a Fundação Oswaldo Cruz, já está todo isso. A Fundação Oswaldo Cruz tem uma parte de epidemiologia, mas tem entomologia, microbiologia, virologia, medicina biomolecular, montão de ciências básicas para instrumentar a intervenção. A epidemiologia hacía o diagnóstico, a interpretação, participava da definição de prioridades. Havia uma ciência básica que produzia vacunas, orientações, que inseto hace a transmissão da fibre amarilla, blá, 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 uma série de coisas. E a intervenção concreta ha tenido uma influência muito grande de um senhor alemão chamado, me olvidei o nome, como chama? Quando a gente olvida tudo? Hã? Não é esse, era outro. Tem a sido broma. Clausewitz, que escreveu sobre a guerra, um tratado grande, onde havia a ideia de planificação, de estratégia, de tática, a ideia de controle, de vigilância, ou seja, um montão de conceitos que utilizamos em la intervenção epidemiológica vêm de aí, ou seja, então essa área, pelo menos em Brasil, de intervenção, em geral se chamava de programas e práticas. Se chamava de práticas de saúde pública. Aí a arqueologia outra vez, a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo tem um departamento que não é de política, planificação e gestão, é de prática, de programas de prática. Hasta hoje, agora estão cambiando. E lá em la Fiocruz é o mesmo, havia uma área que já cambiaram, agora é política, gestão, mas hasta pouco havia uma área de práticas com uma orientação da guerra. Ou seja, como temos um conhecimento que é científico, podemos intervenir sobre a população como se hace na guerra, com vigilância, com os primeiros, ou seja, então gente da administração, da planificação, da gestão, trabalhavam aí nessa. Então há uma certa multiprofissionalidade, em la saúde pública. É de onde venimos, eu creio. Por lo menos a saúde coletiva de allá, não sei de cá. Nós venimos de aí e nossa proposta em Brasil foi eliminar, substituir a saúde pública por a saúde coletiva. Fazendo uma ampliação e uma crítica a uma série de concepções, de práticas de estas três áreas principais da antiga saúde pública. Em Brasil, a saúde pública tradicional antiga solamente começa a falar em comunicação e educação em saúde depois dos anos 30 do século passado. Hasta, por exemplo, para enfrentar a varíola, como se habla? Viruela. A viruela, não havia que educar a nadie. Se aprovou uma lei em Brasil tornando obrigatória a vacinação por viruela. E a polícia saía junto com os agentes de saúde pública de casa em casa, fazendo a vacinação e por aí vai. Em los anos 30, há uma ampliação do objeto, do encargo da saúde pública tradicional em Brasil,
A saúde pública nasce para fazer um enfrentamento de epidemias urbanas, de cidades. Os problemas coletivos do campo, do interior do Brasil, não eram objeto de prioridade nem de consideração da saúde pública nossa. Trabalhavam com febre amarilla, varíola, peste, tifo, ou seja, enfermidades que dificultavam o papel el funcionamento del agronegócio, não era agronegócio, da exportação, da produção de minérios, de produtos alimentícios para fora, Rio de Janeiro. Estas epidemias chegaram a interromper o comércio do Brasil com a Europa em 1904, 1908. Em Campinas, a cidade onde vivo, em 1908, morreu 1/3 da população de febre amarilla. Era um centro comercial de café, de produtos. Bueno, depois dos 30, aí se incorporam tuberculoses, mortalidade infantil de chicos e outras coisas. E aí recorrem à educação em saúde. Pero uma educação tradicional, que a gente é ignorante, burra, não sabe nada, é um arroz em branco, e há que escrever higiene. Há que escrever como se vestir, como comer, como fazer essas coisas todas. Bueno, de aí venimos. É minha abuela, não sei de vocês, mas era minha abuela. Abuelo ou padre, que seja. Abuelo ou padre ou madre, que seja. Essas coisas. É uma provocação. Mas eu creio que não é impossível pensar a saúde pública, a saúde coletiva, em nosso caso, em outros países também, sem essa referência. Esta saúde pública, para pensar. Eu preparei essa charla para reflexionar. Quero compartilhar com vocês um montão de dúvidas, de perguntas que tenho. Os científicos tradicionais tratam como heróis a los salubristas de entonces, em geral homens com bigotes grandes, com barba branca, pelos brancos, Oswaldo Cruz, de Brasil, um montão de outros, como heróis. Ou seja, é uma visão acrítica. Incorporaram a ciência para ser. Por outro lado, Michel Foucault e um montão de outras pessoas tomam uma produção social concreta, efetiva, real, dessa saúde pública, que é o controle social, que é a higienização, que é a padronização de corpo, de comportamentos, e outros, mais marxistas, tomam que essa saúde pública atuava por interesse do capital. Por interesse do capital. Esse é o exemplo do Brasil. O objeto era recortado por gravidade, sim, por mortalidade, sim, pero tomava as enfermidades, as epidemias, as endemias que tinham uma repercussão em los negócios de aquele entonces. Que interpretação é correta? Que interpretação explica parte de nossas... Todas, eu creio. São miradas. Ou seja, estes heróis é porque a saúde pública tinha um efeito positivo sobre a saúde. Eliminaram a fibra amarilla de Brasil. Agora está volvendo por a floresta. Estamos destruindo a floresta. Mas durante 50, 60 anos, não houve casos de febre amarilla em Brasil, no Rio de Janeiro, nem em Santos, nem em São Paulo, nem em Campinas. Nem a varíola, o controle foi no final dos 50 em Brasil, mas não deixou de ser uma epidemia, havia surtos epidêmicos. Então, a saúde pública, además do papel de controle, de higienização, tinha um impacto de valor de uso, de utilidade sobre problemas concretos da gente também. Ao mesmo tempo, era prioridade, era direcionada por interesses do mercado, do capital naquele entonces. Ou seja, estou fazendo uma campanha acá que temos os historiadores, os analistas, temos que mirar de semblantes. A produção de fenômeno, saúde pública é um fenômeno complexo, é uma política pública desde aquele entonces, e se logrou desenvolver porque lograva atender a distintos interesses, a distintos atores sociais, a distintas classes sociais, a distintas... a cumprir um montão de papéis. Não era só higiene, não era só controle,
não era só a administração do território, da população. Não sei, estou fazendo isso como um desafio. Porque hasta hoje, eu creio que a saúde coletiva não escapou de todos esses semblantes. Com todo o nosso câmbio, eu vou chegar aí, creio que continuamos produzindo os efeitos em todas estas direções, a saúde coletiva. Cambiamos de nome de saúde pública para saúde coletiva, pero não simplificamos por nosso referencial teórico, não simplificamos os efeitos que produzimos. É uma provocação séria, teremos um debate depois. Se vocês disserem em Brasil que habla isso, eu vou dizer que não, que é mentira. Que vocês não compreenderam porque hablam em portunhol, vocês tomaram um conceito por outro. Eu creio que essa é uma reflexão interessante. Bueno, do outro lado da saúde pública estava a biomedicina, a bioenfermaria, que desenvolveu com uma velocidade muito ampla, né? Com ligações, por exemplo, a epidemiologia sempre foi a legitimadora das práticas clínicas, né? Desde antigamente. Tem esse papel, además de ser diagnósticos de epidemias, de endemas, de incidência, de prevalência, de mortalidade, hace uma avaliação, uma legitimação ou não de los procedimentos da clínica e da saúde pública, etc. Bueno, eu creio que nós em Brasil éramos muito otimistas, estamos um pouquinho pessimistas, agora não sei o que se passou já, alguma coisa. Um câmbio de sol, não sei o que foi, a música empeorou, não sei o que foi. Um montão de coisas. Pero nós da saúde pública temos um discurso como essa, uma criação ex nihilo do nada, por um Deus ex máquina, que são os intelectuais, nós salimos del como uma nova produção. Pensando nessa charla aqui para vocês, eu pensei que a reforma sanitária começa antes da saúde coletiva brasileira, para nosso depressão todavia maior. Tenho que falar isso com meus colegas. Houve movimentos de cambio antes. E aí pensei em algumas coisas. Eu considero que ao largo do século XX houve uma série de movimentos muito importantes de reforma da saúde pública, incluso da clínica, da biomedicina, dessa perspectiva, desse paradigma também. Pensando, não sei se estou certo, vocês têm que investigar, historiadores, epidemiólogos, gente da maestria, do doutorado, mas eu creio que a primeira reforma, uma reforma muito radical da saúde pública, começou em 1920, em um país chamado Inglaterra, Reino Unido, com um informe, Dawson Report, 1920. Que essa gente, eu tinha todas as fotos de Dawson, tinha uma recomendação para que vocês vejam, a ver se me recordo. Em YouTube, se abre cá? Ou de YouTube? YouTube. Bueno, ver no YouTube um documentário chamado El Espírito de 45, dirigido por Ken Loach. Está em inglês, mas há letras em espanhol e português, aí me olvidei o nome. Subtítulos em espanhol e português, que habla do desdobramento desse Dawson Report por la lucha política e a construção de políticas públicas. O espírito de 45 em Inglaterra é o espírito dos laboristas, dos partidos laboristas, se habla acá? Sim? O Partido Laborista proponendo um montão de política pública, entre outras, a criação do National Health Service. As diretrizes dessa reforma da saúde propõem uma integração entre clínica e saúde pública, entre promoção e prevenção, que não usavam esses termos, e práticas assistenciais, de cuidado individual, blá, 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 criando-se um sistema único nacional com um grado de integração sanitária e inventam
um modelo, uma forma de atender que se chamava atenção primária. Hasta entonces, los servicios de salud pública eram serviços verticales com especialistas em saúde pública, salubrista, estatístico, pedagogo, administradores. Em Brasil, os serviços de saúde pública, hasta el SUS, nosso SUS, funcionava, o Ministério de Saúde só hacía saúde pública, e os ministérios provinciais também. E o sistema de obras sociais, que já se chama Previdência, hacía a ampliação do acesso para médicos, para hospitais, para clínica, para assistência médica, aislado. Eles propõem uma fusão, manter esses serviços de epidemiologia, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de vigilância de fármaco, de controle de epidemias, como há em Estados Unidos, pero a criação de uma outra coisa chamada atenção primária, que se propunha a ser as duas coisas, com profissionais, médicos, enfermeiros e algumas trabalhadoras sociais, chamadas de práticos gerais, de GPs, os médicos, ou seja, a ideia dela é generalista. O que é generalista? Se forma em saúde pública, e em clínica, em cuidado, e pratica as duas coisas, aisladas e juntas. E, además de manter o tema da vacunação, de programas nacionais de vigilância, como a antiga saúde pública. Pero me parece que é cambio que passa por el lado do direito universal à saúde. Para garantizar o direito, inventaram um método, metodologias, modelos, modos de fazer, pero tinha como horizonte a ideia de política pública como direito universal, não só a prevenção e promoção. O Brasil, até o SUS, tinha dois sistemas, eu já digo. Estados Unidos da América, hasta hoje, tem os dois sistemas. A saúde pública de allá é pública, é semi-estatal. O CDC, Centros de Controle de Enfermidades, que hace essa saúde pública tradicional. E a assistência não é direito universal, depende do bolsillo, de seguros privados, do mercado, toda uma regulação. Na Europa, nos países que fizeram a reforma sanitária, então eu considero que essa é a primeira reforma sanitária. Os primeiros sistemas integrados, de integração sanitária, foram de Suécia e do Reino Unido. Suécia com os social-demócratas e depois da guerra, a vitória. Recomendo ver esse documentário, é muito interessante. É muito interessante. E antidepressivo também, para quem concorda com política pública. Bueno, entonces, como resposta, Estados Unidos da América, em los anos 50, 60, ha proposto uma contra-reforma. Uma contra-reforma. Um discurso alternativo, não podemos quedar com a saúde pública tradicional sola. Então, os Estados Unidos saem com um contradiscurso dos intelectuais, Level e Clark. A concepção da medicina preventiva, que Sérgio Aroca, nosso líder da reforma sanitária brasileira, da saúde coletiva, escreveu um livro que está em espanhol, pelo lugar editorial, está traduzido para cá, que é uma crítica à medicina preventiva desde uma perspectiva Foucaultiana e marxista, pero é uma contra-reforma, que habla, vocês se acordam do quadrito aquele? Que se habla em promoção e prevenção, como prevenção primária, prevenção secundária, diagnóstico, ou seja, junta com a clínica, diagnóstico precoce, prevenção terciária, não morir-se, quaternária, não me acordo, redução do dano. Não, a terciária é isso. E quaternária saiu depois, que é a prevenção da medicalização, da iatrogenia. Hoje está falando. É uma contra-reforma, porque não é necessário fazer uma reforma, uma semi-revolução no sistema de saúde, a socialização, a nacionalização. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, adoptam o quê? O informe Dawson, a política de Suécia. Não, adotam esse discurso sistêmico, são sistema. Como é um sistema, o câmbio pode vir de qualquer dos pontos do sistema. E eles fazem ênfase, então, em câmbio, onde? Em la formação.
Se cambiamos a formação, cria-se o Departamento de Medicina Preventiva. É uma contra-reforma. Depois disso, aí sim, em Latinoamérica, em França, junto com isso depois, vai emergir depois a reforma sanitária que em Brasil resultou na criação da saúde coletiva. Em Canadá, se passou na mesma época, em los mesmos anos. Eles falando em inglês e francês, nós outros em português. Pero em los 80, 84, 78, a saúde coletiva é criada, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em 78. Ou 9. Estamos fazendo 40 anos agora. Isso, 40 anos. Pero com o movimento anterior de reflexão, que é muito semelhante ao movimento de promoção à saúde, de cidades saludáveis. Há uma mirada para a saúde pública, de espaldas, em alguma medida, para essa reforma das políticas públicas da NHS, em alguma medida, e vamos valorizar o quê? O professor Everardo Duarte Nunes, amigo de Hugo, de larga antigo, que é meu professor lá, meu professor e depois meu colega de trabalho, e Naumar, que vem acá, a cada rato, e Jair Nilson, também faz uma análise sobre esse processo, né, e eles consideram o seguinte: a novidade em relação à saúde pública tradicional, da saúde coletiva nossa, é uma ampliação da interdisciplinaridade, é a incorporação à área de saúde das ciências sociais e humanas, com uma ênfase muito forte na determinação social do processo saúde-enfermidade, que é uma construção da contra-reforma de Leve Clark. Eles que falavam em processo de saúde, enfermidade, intervenção, ação, né? Que para ser esse quadrito de prevenção primária, secundária, promoção são ações generais, prevenção são ações focais, vacunação, depois diagnóstico precoce, depois curação ou reabilitação, redução do dano, curação, e agora, bueno. Então, a saúde coletiva, nossa marca principal é a incorporação de sociologia, ciência política, filosofia, ao arsenal de ferramentas e de compreensão e de diagnóstico, junto com a epidemiologia. A promoção da saúde, em grande medida, é o mesmo. O nome não é saúde coletiva, é promoção da saúde, não no sentido de Level Clark, como uma das etapas do processo, mas como uma concepção general sobre o trabalho. E os canadienses põem uma ênfase muito grande em cambios sociais, culturais, cambio de estilo de vida, de modo de vida, cidades saludáveis, intersetorialidade, intervenção da lógica da saúde da gente em políticas habitacionais, política de segurança pública, política de... Então, um cambio muito forte e uma ênfase à defesa dos sistemas de saúde. O Canadá adota a mesma política do NHS depois, alguns 15, 20 anos depois do Reino Unido. Em Brasil, então eu creio que são muito análogos o movimento de Canadá e de acá. Essa incorporação das ciências sociais e humanas à saúde pública tem antecedentes muito fortes. No século XIX já estava Chadwick, o patólogo que fazia revolução, e que dizia que a política era uma medida de saúde, a democratização, política pública. Em América Latina, em França, a medicina social, tinha muitos nomes, a psicologia social, a epidemiologia social, um montão de antecedentes, nos 50, 60, 70, intentaram, desde as ciências sociais e humanas, em particular desde o marxismo, mas não só, intentaram repensar. Eu creio que a saúde coletiva brasileira e canadiense logrou fazer uma revisão bibliográfica, é pouco,
pero uma composição, uma síntese, né, de produção de México, de produção de Equador, de produção daqui de Argentina, em área, e proponer uma teoria general sobre a saúde coletiva. E, em Brasil, nós outros hemos proposto, no Canadá se passou o mesmo, cerrar a saúde pública. Não se chamava mais saúde pública, em nenhum espaço. Passou a se chamar saúde coletiva. Cerramos a Associação de Saúde Pública Brasileira e se criou a Associação de Saúde Coletiva Brasileira. Tá? Muito heterodoxo, Hugo, não? Ou é frio? Está com um aire muito sério. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Me parece que nesse câmbio, nessa mudança radical, que é outra reforma, estou falando como outra grande reforma, se pegarmos a saúde pública, os institutos, os cursos de saúde pública do Reino Unido, eles não cambiaram de nome, continuam se chamando saúde pública, a faculdade de saúde pública, pero tem uma perspectiva, um paradigma semelhante à promoção da saúde, semelhante à nossa saúde coletiva, semelhante ao paradigma da saúde coletiva de vocês acá. Em Brasil se transformou em oficial. Acá é uma contra-hegemônico, um movimento de algumas intelectuais, do Instituto acá de Saúde Coletiva, da revista de Saúde Coletiva. Em Brasil desapareceu a saúde pública. Quando se habla em saúde pública, os médicos creem que é o SUS. E não estou equivocado, mas creem que saúde pública é o SUS, é o Estado intervenindo em lá. Bueno, me olvidei o resto. Não, está sendo broma. Essa transformação, então, foi muito positiva. Quais foram os elementos que podemos evaluar historicamente agora, alguns 30, 40 anos depois, da saúde pública? Ha tenido uma importância de câmbio em Brasil muito importante, quase tão grande quanto o Dawson Report, já, com a criação do NHS. A saúde coletiva em Brasil, com apoio nessa, antes de falar do positivo. Como se estrutura a saúde coletiva em Brasil ou a promoção da saúde em Canadá? Pelo em Brasil, que tenho isso mais claro. A saúde coletiva, decimos que tem três áreas, três grandes áreas. Epidemiologia, como a saúde pública antiga. Uma área de práticas e programas, pero ampliada, acrescida de las ciências sociais, da política, da educação em saúde, da pedagogia. E uma terceira área, que é as ciências sociais e humanas. Nossos congressos se dividem. Temos um congresso que é o Abrascão, que é de todos, a cada 4 anos. E entre um congresso e outro, a cada ano, temos um pedaço. Agora será o congresso em setembro, agora em João Pessoa, no Nordeste, haverá um congresso de ciências sociais e humanas. O próximo ano, um congresso de epidemiologia. O próximo de políticas e gestão. E o outro de epidemiologia, depois o general outra vez. Então, dissemos e a área básica da antiga saúde pública saiu de nós outros. Quedam lá Fiocruz, pero em geral estão em outra lógica, em outra pós-grado, em outra investigação. Eu creio que esse movimento que hicimos foi importante. Vou falar del bueno, depois critico. Foi importante porque a saúde coletiva, desde esse referencial amplo, ha produzido uma crítica muito severa, apoiada na medicina social, na epidemiologia social, nas ciências humanas, em um montão de coisas, à biomedicina, a medicalização, a iatrogenização, propôs novas maneiras de trabalhar, uma nova concepção, incorporação do sujeito, à atenção. Então, sendo uma crítica muito cerrada, que hasta hoje, o principal produtor dessa crítica somos nós outros da saúde coletiva, das várias áreas, de mil maneiras, nossas investigações de maestria, de pós-grado. Então, esse é um efeito muito importante. Outro efeito importante foi, desde a saúde coletiva, acá o Instituto de Saúde Coletiva de acá, de Lanús,
está haciendo una investigación con entrevistas a gente, eu ia dizer próceres, é muito, né? Próceres é muito, né? Da saúde coletiva para tentar reconstruir essa história. Pero produzimos o projeto e um papel de líder de vanguarda, de líder, na implementação, na constituição do projeto SUS, Sistema Único de Saúde, na aprovação disso na Constituição, ao final da ditadura, da Constituinte, e na implementação, com 1000 problemas, pero na implementação de um sistema like NHS, muito semelhante ao NHS. Então, são 2 efeitos que são muito importantes. Ademais, a saúde coletiva em Brasil produziu uma área de investigação científica muito forte, uma das mais fortes do Brasil. Maestria, pós-grado, investigação, influência no Ministério de Ciência e Tecnologia, hasta 3 meses atrás. Agora cambiou tudo. Estou fazendo broma, mas pelo está caminhando muito rápido. Ou seja, então, na área muito forte, nosso congresso Abrascão, não sei quem já conheceu, tem 6.000 trabalhos científicos, 7.000 trabalhos científicos. Criamos cursos agora de graduação em saúde coletiva, temos pós-grado, graduação, residências multiprofissionais médicas em saúde coletiva. Então, uma interferência científica de produção de conhecimento e de disputa ideológica no país. O tema do direito à saúde, aí como garantizar, de disputa cultural, não só ideológica, cultural, no campo científico, mas na sociedade, na mídia, na prensa. Uma defesa muito forte da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade. Não se habla de medicina em Brasil solo, mas se habla de saúde. Isso não é simples, incluso na prensa. Se habla de medicina, de enfermaria, de psicologia, pero quando se habla em geral, se habla da política de saúde, os periódicos conservadores, não se habla de política médica. E quando os médicos hablam política médica, a política para eles, carreira, sueldo, essas coisas, formação. Então, ou seja, uma disputa não é pouca coisa, né? Por outro lado, nos olvidamos, ou não temos muita ênfase em las práticas tradicionais de saúde pública. Esse sistema vertical de saúde pública, de vigilância, de controle de epidemias, se quedou... a saúde pública, depois da reforma, isso escreve Everardo e escreve Naumar e Jair Nilsson, eu estou de acordo com eles, ha tenido uma tendência muito de um campo de conhecimento, pero não de práticas. Nós outros nos pensávamos como se fôramos el grillo hablante, conhecem del Pinóquio, como se chama cá o personagem? Pepe Grillo, que é um super Joe da área de saúde, criticando e hablando. Pero assim, o que hace um especialista em saúde coletiva? Critica e pensa. Tanto que nossa associação, estou falando em sério, era uma época muito tranquila. Tanto que nossa associação, a Associação Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Pública, hasta 8 anos passados, se chamava Associação Brasileira de Pós-Grado em Saúde Coletiva, não pública, saúde coletiva. Pós-grado. 2 mandatos, eu fui presidente de Abrasco agora recente, terminei em julho passado. Então, 2 antes é que começamos um movimento para enojo de grande parte da intelectualidade científica de sacar o pós-grado. Não é que abandonaríamos o pós-grado, que éramos uma associação de saúde coletiva, de teoria, de formação, de investigação, pero de práticas. Qual é o resultado disso em Brasil? Não sei em Canadá. E você poderia investigar acá. Eu fiz um inquérito na gestão, quem trabalhava, inquérito rápido assim, quem trabalhava em vigilância, em saúde pública, nadie levantou a mão. Nenhuma pessoa. Então, em Brasil, a antiga saúde pública seguiu existindo, já existia, com o nome de vigilância à saúde.
vigilância, com práticas igualitas, com o mesmo referencial, com o mesmo paradigma. Da epidemiologia queremos cálculo solo, a epidemiologia de números, de risco, de avaliação. E com intervenções como se a população fuera objeto. E com um montão de valores de uso, de coisas buenas que fazem por nós outros. E que o atual presidente está deshaciendo. Esse tema, só num parênteses. Há males que vêm para bem, pero para mais males do que pouco bienes. Pero esse homem que é nosso presidente e toda sua gente odia políticas públicas, odia índios, odia mulheres, odia LGBTs, pero odia a saúde pública tradicional. Estão desarmando nosso sistema de vigilância, liberando agrotóxicos, despedindo os agentes fiscais de vigilância que temos, no ambiente de trabalho, de controle do meio ambiente. Por isso que, además de controle, de higienização, produzimos alguma coisa boa, porque se esse homem está contra, há que mirar com mais atenção. Estou fazendo broma. Pero me convenceu que essa minha crítica, que não somos só controle, que não somos só atuação pelo capital, o capitalismo utiliza muito a saúde pública tradicional e a vigilância em Brasil, pero tem problemas. ¿Por quê? Porque, como é política pública, sofre pressão da sociedade, sofre pressão dos dados que produzimos, da luta ideológica para, em Brasil, hasta agora, controlar agrotóxico, para proibir produtos cancerígenos em la alimentação, para um montão de coisas que incomodam os negociantes. Não estamos só a servir. É contraditório, é conflito. Na Europa é igual, na África é igual, em Paraguai é igual. A depender da correlação de forças, a saúde pública é mais controle, higienização, disciplinarização do corpo, ou é mais garantizar. Agora, os empresários chamam essa saúde pública do Brasil de custo Brasil. É um custo, ou seja, gastam plata porque eles nos obrigam. Bueno, a vigilância de saúde em Brasil sigue, aunque útil, aunque necessária, são uma gente muito... Não falam de vigilância compartida com a comunidade, tem um referencial muito técnico. Tende a não valorizar os valores culturais de convivência, de comida da sociedade brasileira. Não sei se estão compreendendo. Hicimos uma crítica muito forte ao sistema de saúde, cambiamos um montão de coisas, implementamos a atenção primária, estamos repensando a prática clínica, criticando a medicalização, por Deus, um montão de coisas. Pero quando atuamos especificamente como saúde coletiva, estrito senso, que já se chama vigilância, eu lutei muito para chamar saúde coletiva isso. Aí, há 15 anos, 20 anos, aí a gente dizia, não, saúde coletiva é tudo. É outro ponto que eu queria fazer uma reflexão. Saúde pública, saúde coletiva é tudo. Se chama essa área de ações estrito sensu coletiva, que era a antiga saúde pública, esse espaço de controle de epidemia, não pode ser. Aí, vigilância epidemiológica, sanitária, tudo fragmentado, aí agora há vigilância em saúde, que se divide em epidemiológica, doenças infecciosas e crônicas, sanitária, que é fármacos, alimentos, e ambiental e del trabalho, que é ambiente. Bueno, então, eu creio que é um problema. Outro problema que eu tenho na diferença é que é o tema de núcleo e campo, esse que é o título de acá. A saúde, para mim, o campo de saúde é maior que a saúde coletiva. Nós outros somos um pedaço dele. A saúde coletiva é um pedaço que matricial, pensando em uma matriz. Então, as áreas do campo de saúde estão em la vertical. Enfermaria, medicina, dentro de medicina, anestesia, microbiologia, biologia, farmacologia, blá, 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 blá. São áreas que têm sua produção própria. Pero a saúde coletiva, que tem uma área também vertical de produção, de especialização, de intervenção em epidemia, blá, 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 estamos matricialmente em todas as formações, em todas as investigações. Incluso o cambio da clínica se dá por uma mescla, uma interferência da saúde coletiva na clínica e da saúde mental também.
da subjetividade, outros referenciais, a antropologia também, as ciências sociais e humanas também. Ou seja, pero estamos, então há uma presença horizontal, matricial nossa, pero não somos o campo de saúde. Há inteligência, há produção de valores de uso, de utilidades, fora de nós outros, fora do campo da saúde coletiva. Eu chamo que a saúde coletiva tem um núcleo que é muito semelhante ao antigo núcleo da saúde pública. São problemas coletivos de saúde. Hablando de núcleo e campo agora, de saúde pública. Eu perdi o controle. 13h30. Tenho quanto tempo mais? 1 minuto. Hace calor. Fazendo uma análise muito objetiva, em caso de Brasil, qual é o núcleo? Ou seja, o que a saúde coletiva faz hoje? Faz tudo aquilo que a saúde pública tradicional fazia, que é epidemiologia, que é controle de endemias, que é o campo tradicional, controle do ambiente, controle de intervenções, prevenção, promoção. Que não é monopólio nosso, mas isso, porque está uma coisa chamada atenção primária à saúde, que faz isso também. A maioria dos hospitais em Brasil, com o SUS, criaram departamentos, não são departamentos, são núcleos, são assessorias de saúde coletiva, que fazem isso em hospitais, infecção hospitalária. E, por outro lado, não é só em Brasil, a saúde pública antiga, não é por lógica de trabalho, não sei por que acordo, o tema da política de saúde, da gestão de saúde, da administração de saúde, quedou com a saúde pública, estrito senso. Em Inglaterra, eles têm NHS. Se vai na Escola de Saúde Pública de Londres, a formação em gestão, na administração, está na saúde pública. Se vai em Suécia, está. Se vai em Portugal, está. E com nós outros em Brasil, se quedou com nós outros. Acá também tem epidemiologia e tem gestão política. Então, esse é o espaço onde estamos. Com isso, é impossível organizar todo o sistema único de saúde, garantizar a integralidade. Necessitamos de conhecimento de los médicos, de los traumatólogos, com todo respeito a vocês todos que estão aqui, de los psicólogos, de la psicologia, de la saúde mental, de las ciências sociais. Bueno, então, eu creio que esse tema de la saúde. Então, o que está se passando com nós outros já? Percebemos que solamente formamos, ao longo de 30, 35 anos, investigadores, científicos e docentes. E nos olvidamos de formar especialistas em saúde coletiva, antigamente chamados de sanitaristas. Essa gente, esse hospital que tem um núcleo de saúde coletiva, quando há um concurso, quem pode se inscrever? Todos? Nós somos todos? Todos são da saúde coletiva? Não, os hospitais não são loucos. São bem objetivos. Quem pode se inscrever? Epidemiólogos, especialistas em saúde coletiva, ou de graduação, ou de pós-grado, ou de residência, ou de... E foi desaparecendo da política pública concursos, ingresso de especialistas de saúde coletiva. Teníamos uma carreira, poucas cidades do Brasil têm uma carreira de especialistas em saúde coletiva, de sanitário. Campinas tem. Então, temos em atenção primária, temos equipes de atenção primária que fazem tudo, mas temos o tema do apoio matricial, ou seja, equipes de atenção primária de outras psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, educadores físicos e sanitaristas, para ajudar, para apoiar em el terreno, em la planta, abaixo, os equipos a hacer educação em saúde, prevenção, controle de dengue, de arboviroses, de um montão de outras coisas. O Ministério de Saúde tem carreiras de especialistas em saúde pública e infecciosa, saúde pública e crônica. Bueno. Então, essa reflexão é importante. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que é um tema interessante para vocês pensarem. No slide que eu ia apresentar, eu fiz uma bola, uma pizza, uma pelota, não é a pelota, um círculo.
isso, com as 3 áreas da saúde coletiva de Brasil, de Canadá, que é epidemiologia, política, gestão e planificação, e ciências sociais e humanas. Por erro, eu não sou um bom programador, tenho problemas com a computadora, tem problema comigo, a internet, não sei por quê. Não sei por quê. Era uma perseguição personal. Então, saiu, e eu queria um conjunto com separação, né, com três pedaços da pizza, e saíram aislados um do outro, com uma faja branca entre epidemiologia e política e gestão, entre as ciências sociais. E eu tentava corrigir, você não vai corrigir, porque é assim. Nós somos um todo que não é todo. Nosso paradigma tem muitos problemas. No último congresso de epidemiologia me invitaram a fazer um debate. Eu era o presidente da Abrasco, então tinham que me evitar. Tinham que invitar. Não evitar, tinham que evitar e invitar. Né? Bueno, me invitaram para falar dessa relação entre epidemiologia e política, gestão, e ciências sociais e humanas. O que se passou em Brasil ao largo no campo científico? Metade da saúde coletiva brasileira é composta por epidemiologistas. Metade da publicação científica é da epidemiologia. 60%, 70% do pressuposto público para investigação é da epidemiologia, que é a verdadeira ciência, porque tem uma linguagem que é matemática. Não estou dizendo que é uma, entre comillas, porque como utiliza matemática, e seria amadorismo, os sociólogos, os pedagogos, os politicólogos. A gestão, então, nem falar. Hugo falou aqui da gestão, nem falar. Então, há uma dificuldade muito grande de integração entre a racionalidade epistêmica da epidemiologia com a racionalidade epistêmica de política, gestão e de ciências sociais e humanas. Eu fui eleito presidente da Abrasco para ser uma pacificação. É sério. Además de meus méritos personais, que são poucos, porque eu sinto que é necessário e me esforço para ser isso. Não há em saúde coletiva sem epidemiologia, não há prática clínica sem epidemiologia, mas não há como tirar o conhecimento histórico de política, de subjetividade, afuera também. Como fazer essa integração? Então, em sério, e trabalhei muito com isso, por isso fizeram seminário, discussão sobre essas coisas. Vem de Norte-América não, é muito, dos Estados Unidos da América, uma proposta de integração entre epidemiologia, política e gestão, que eles chamam de translação, movimento da aluna, né? Que, em minha opinião, é bueno, porque é um movimento de integração, mas é uma subordinação da política das ciências sociais e humanas à lógica, a ser política com base em evidências estadísticas. Então, o tema de que saúde coletiva é evidência, incluso matemática, mas são valores, aí eu provoco eles. O direito universal à saúde, que evidência temos? É uma construção social, histórica, de valores, de luta, de concepção do ser humano, do planeta. A evidência que temos é em que medida estamos atendendo o direito à saúde, que estamos discriminando, que estamos excluindo. Sim, é útil a epidemia. Mas não há política solamente em saúde. Política necessita de evidências. A atenção primária é efetiva, em clínica, em prevenção. Mas necessitamos de valores, de uma mescla de conflitos de interesse, de conflitos de valores. Então, não creio que eu tenha uma solução, creio que nadie nunca terá, mas há uma tensão permanente entre estes paradigmas em nosso campo, estou dizendo aqui da saúde coletiva, que não estão resoltos. E temos que trabalhar muito com isso. O tema da vacinação. Há evidências muito fortes de que a vacinação contra poliomielitis é importante.
porque tem uma capacidade de imunização de 99,999% da pessoa e tem um efeito iatrogênico colateral de 0,00000,1. Pero aí, uma quimioterapia não tem uma curação de 90, 95, 90, e não tem um efeito iatrogênico em 0,01%, é 30, 40, 40, 50. São eleições de vida, de modo de vida, de condução, e outras vacinas que foram se agregando. A vacuna de fibra amarilla tem efeitos colaterais importantes. Em 8% da população, 1%, meio por cento de morte por vacunação. Agora fomos obrigados a vacinar todos os brasileiros e brasileiras maiores de 1 ano, menores de 60 anos, por a fibra amarilla vem do norte, agora, da floresta, e começou por Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e a solução foi: não controlamos a cidade degradada, Aedes aegypti para todo lado, dengue para todo lado, vacinar toda a gente. Há um grado há uma parte importante que necessita de cuidados médicos por la vacunação. Ou seja, não é a mesma eleição de la outra. Bueno, então eu estou encerrando minha exposição com alguns desafios que eu creio que é necessário que a saúde coletiva haga. Um é pensar, precisamos de um núcleo, precisamos de especialistas em saúde. Somos generalistas contra a especialização, pero me parece que precisamos de sanitaristas, não só para investigar, não só para ser o Pepe, como é? Hablante, aí, grillo hablante de los outros, pero para ser práticas, para reforçar esse tema da educação em saúde, enfim, o que é específico da saúde pública antiga. Então, vocês veem que tem uma ligação forte com nossa origem, com a saúde pública. A promoção da saúde também. Entre Canadá e Brasil há uma diferença. Canadá, quando sale a promoção, eles já tinham implementado o Sistema Nacional de Saúde de Canadá, que é com uma cobertura de... Tinham 90 e tantos % inscritos em atenção primária, que utilizava o sistema público. Tinham políticas públicas de habitação muito fortes. Tinham um problema muito mais de institucionalização, de efeitos colaterais, do que nós outros acá, na Argentina e no Brasil, que quando saiu a saúde coletiva, a gente não tinha assistência. Tinha mortalidade infantil altíssima, não teria uma cobertura de vacunação mínima de 30, 40, 50 no Nordeste, a mortalidade materna infantil imensa. Então, nossa determinação social de acá é mais radical do que de allá. Eles trabalham com integração sistêmica, intersetorial. Nós outros queremos fazer reforma, política pública, distribuir a renda. Eu fui participar de uma discussão com especialistas de Canadá e de Inglaterra, estava Barbara Starfield também, que é dos Estados Unidos, e eu falei, a determinação social se resolve como Chadwick, com reforma, com distribuição de renda. Eles me miravam com os olhos assim, renda não adianta nada. Eu falei, por que têm dinheiro vocês? Porque tem sueldo, não teríamos a Becca Família todavia. Está defendendo que teríamos um salário de desemprego, uma distribuição de renda, igualdade. Eles me miravam assim, você é louco. Está provado que isso não resolve nada. Não resolve nada porque já resolveu. O problema de vocês são outros, eu sei. Pero os nossos. Então, há toda essa distinção. E estamos em uma situação muito difícil. E agora, o governo nacional é contra a saúde coletiva. Odia a saúde coletiva, a vigilância, isso que eu já disse para vocês. Então, hemos tenido oportunidades institucionais melhor de fazer algum grado de integração, mas agora está muito difícil. Vocês que são investigadores de maestria e doutorado, uma linha prática que estamos fazendo de integração de epidemia, de ciências sociais e humanas e de política, gestão, é a utilização de metodologias mistas, quanti-quali,
se hace uma descrição quant e se profundiza com antropologia, com observação quali. Estamos tentando buscar caminhos dessa integração que não seja uma subordinação da investigação, da construção de políticas, de modelos, solo por evidências numéricas. Bueno, é isso. Vamos fazer um debate? Vamos a juntar tres preguntas. A ver. Les pediríamos que quieran preguntar, se pueden acercar, así queda grabado. Si no hay tres, pueden ser dos. No da para mucho el remate, puede ser una. Sí, vení, acércate. Si alguien quiere hacer otra pregunta, se va acercando, así ganamos. Bueno, quizás la pregunta es un poco amplia, pero quería preguntarle cuál es la situación actual del sistema de salud del SUS hoy en Campinas. Sí. ¿Alguien más? Cerramos entonces después con estas preguntas. Sí, dale. Juan, vamos. Estas dos y cerramos. Cuando hablabas de la importancia de generar formación de sanitaristas, yo pensaba en las dificultades que tenemos quienes trabajamos en el territorio y nos formamos en salud colectiva para poder poner en juego allí en el territorio nuestra formación, porque nos encontramos con escenarios, totalmente complejos para la práctica. Entonces, hace poco con unas colegas psicólogas escribimos un artículo que tenía que ver con esto, con que en el aprendizaje, en la teoría, todo parecía funcionar y estar muy bien, pero que después en la práctica, y todo esto atravesado por la situación social y política que está viviendo Latinoamérica actualmente. Entonces, me parece interesante que amplíes la idea de esto de la formación de sanitaristas y cómo se te ocurre que podría ser sanitaristas, pensándolo desde todas las disciplinas también. ¿Era la misma? Parece. Muy parecido. O sea, en función de esta cuestión de núcleo y campo, ¿no? Vos planteás que el núcleo no tiene ese borde tan como remarcado, ¿no? Es como un borde medio difuso. Ahí está, gracias. Y entonces, ¿hasta dónde hay una especificidad, digamos, para constituir a un especialista en salud colectiva? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar más que nada porque siempre, o en mi experiencia, la formación en salud colectiva viene desde el posgrado. Nosotros tenemos en la Universidad Nacional de Entre Ríos un área de salud colectiva dentro del ciclo de formación básica de estudiantes de medicina. Quería preguntarle qué experiencia tiene en su país acerca de la formación de los alumnos de grado en salud colectiva. Okay. Empezar por la formación, después voy a Campinas, que es más chico. Como a Brasco, não, Gil? Como a Brasco está lidiando, manejando o tema da formação em saúde coletiva? De hecho, o núcleo de saúde coletiva, de psicologia e o campo também são fronteiras abertas, são
não é uma... Porque quando proponemos uma clínica ampliada, temos a expectativa que todos hagam prevenção, promoção, educação e saúde, que todos hagam orientação alimentar na atenção primária, ou seja, por isso então a nutricionista tem núcleo o tema da alimentação, da segurança alimentar, pero toda a gente que trabalha na atenção primária tem que trabalhar também com orientação, não só na atenção primária, em oncologia, em obstetrícia, e que seja. O mesmo se passa com a saúde coletiva. Há uma expectativa que, inclusive, na equipe de um hospital, tenha orientação sobre o problema, sobre o autocuidado, que são específicos da atenção primária. Durante muitos anos, são 40, durante 30 anos, nós eliminamos a ideia de especialista em saúde coletiva. Eliminamos. Por quê? Porque todos vão nascer em alguma medida, e desse todos, em alguma medida, sai a promoção e a prevenção. Pero começamos a ver com as arboviroses, com o tema que é muito trabalho para a atenção primária ser tudo. Como necessita de um apoio de uma psicóloga para o tema da subjetividade, em alguma medida todos vão lidiar, manejar subjetividade, relação profissional, usuário, profissional enfermo. Pero começamos a ver que é necessário ter uma formação específica no controle de endemias, de problemas. Como a Abrasco está operacionalizando isso? A Abrasco, então, há 10 anos, seguiu com pós-grado solo. Só havia curso de maestria e de doutorado para docentes e investigadores científicos. Aí começamos com residência em saúde coletiva, multiprofissional. Ou seja, o salubrista vem de muitas graduações. Pode ser um sociólogo, um pedagogo, médico, enfermeira, e aí. Então, são residências de 2 anos, residência já como é de prática, 80% de prática e 20% de teoria articulada com a prática. Essa gente começou a ser contratada. E começamos a ver que isso, no hospital, começou a se criar núcleos de saúde pública, como o nome é antigo, núcleo de saúde coletiva. E se contrata só epidemiólogos ou infectólogas, para ver infecção hospitalária. Pero, e a planificação, e a avaliação, e a motivação, e a relação com a família, não sei o quê. Ou seja, então, o núcleo de saúde coletiva do hospital começou a ter um montão de atuação matricial, junto à oncologia, e vertical, direta. Outras coisas são com ação direta, sem intermediação de apoio matricial a outras profissões, núcleos. Ele mesmo se passou no território. Em Brasil, temos regiões de saúde grandes, todas têm equipe de saúde coletiva, que se chama de vigilância à saúde. Não chamam de saúde coletiva, porque saúde coletiva é tudo. Pero hace concurso para epidemiólogos, sanitaristas, que hacen epidemio, dados, manejo da informação em saúde, apoio à gestão, apoio à avaliação, apoio à planificação, educação em saúde, además da que é hecha no cotidiano, em temas muito específicos e muito sérios. O tema da violência doméstica. Os equipes de atenção primária solicitam gente da saúde mental e da saúde coletiva para fazer um apoio, violência nas escolas. Está a equipe de atenção primária e apoio matricial. Então, ou seja, a prática começou a... Então, se Abrasco criou, además do pós-grado, o mestrado profissional em saúde coletiva, que é mais teórico que prático, porque mestrado é maestria, né? Maestria profissional. É um curso de residência teórico, por la noite, sábado, domingo, sem prática. É bueno, mas não é suficiente. Então, se tomamos pessoas que vão trabalhar com as secretarias municipais, é obrigatório ter um departamento de vigilância à saúde. E a única área que não pode ser terceirizado é público, na lei do SUS.
Podemos terceirizar a gestão de um hospital público, da atenção primária, mas da vigilância à saúde, da saúde coletiva, não. Há que ter um caráter de autonomia do mercado todo. Há concursos. Quais são os critérios para a seleção? Cidades grandes são divididas em distritos. Campinas é uma, tem 1 milhão de habitantes. Cada distrito tem uma equipe. Quando surgiu o apoio matricial, a equipe de apoio, a equipe de atenção primária, começamos com saúde mental e reabilitação física, que é a maior parte dos problemas. Depois, saúde coletiva necessita, vigilância à saúde, porque há pequenos negócios, há talleres, oficinas, há que investigar isso, há que fazer. Então, a Brasco criou, há uns 10 anos, cursos de graduação em saúde coletiva, com teoria e prática, com passantia na atenção primária, nos serviços de vigilância à saúde regionais, provinciais, em serviços de saúde pública, de saúde coletiva em hospitais. Né? Então, se criou graduação, são 4 anos, há um montão de cursos já, 42 por todo o Brasil, e essa gente acha o quê? Não são formados para ser dirigentes, gestores, são formados para assessorar a gestão, para assessorar os equipos, para trabalhar em hospitais, para trabalhar com epidêmios, com informação em saúde, com vigilância epidemiológica. E, además, que hicimos? Creio que a formação é assim, todos os cursos de saúde, todos, por uma lei nacional, tem por lo menos 30% do currículo da passantia que é em saúde coletiva. É muito, não é pouco. Psicólogos, enfermeiros, todos os cursos de grado. Tem uma formação importante. Enfermaria, mais de 30%, os cursos de enfermaria. O que mais? Isso. Então, estamos trabalhando assim com a formação. Qual é a dificuldade? As carreiras nacionais, provinciais, municipais necessitam fazer esses concursos, necessitam abrir esse espaço de trabalho para os especialistas, senão não se passa. Quando trabalham juntos, o que acontece? Conflito. Hasta onde vai a equipe de atenção primária, hasta onde vai o apoio matricial de saúde coletiva. Pelea. Pero em saúde mental se passa o mesmo. Até onde vai a atenção primária em saúde mental, até onde os serviços especializados de saúde mental, os centros de atenção psicossocial vão. Até onde vai a orientação de nutrição, até onde vão os apoios nutricionistas no apoio matricial, nos centros de referência, até onde vai a reabilitação física em la atenção. Ou seja, é uma negociação permanente e há uma variação muito ampla de distribuição de tarefas, de encargo. Mas estamos nisso. Ou seja, então há um compromisso maior da Abrasco com a prática, com os profissionais. Por que não nos transformamos em um grêmio? Porque somos modernos, somos pós-tudo, somos buenos. Porque somos multiprofissionais. Saúde coletiva é multiprofissional. Os especialistas vêm, são enfermeiros, são pedagogos, são médicos. Então, não somos nós outros o grêmio do SUS. Há grêmios multiprofissionais, há grêmio de médico solo, de enfermeira, mas há também uma competência com grêmios, sindicatos multiprofissionais, os dois. Nós, a Brasco não faz negociação de trabalho. Hacemos campanha por carreira, por papeles, por roles. Havia desaparecido a profissão de sanitarista no Ministério do Trabalho, recriamos, redefinimos. O que tem que fazer um brasileiro ou brasileira para se transformar em sanitarista? 4 anos de experiência, ou 5, em vigilância, em epidemiologia, graduação em saúde coletiva, maestria profissional, residência em saúde coletiva, tudo multiprofissional. E também maestria, o doutorado acadêmico, que é igual, pode pedir a classificação. Ou seja, então, como periodista, nos inspiramos nos periodistas. O periodista não necessita ter grado, pode ter experiência. Ou seja, é um pouco anticorporativo, ainda há um que é um pouco corporativo, né? Há um que é pensando em uma... Bueno, Campinas, como estava o SUS, hasta ayer,
ayer no, hasta lunes me quedé lá. Teníamos um montão de problemas. Como se passaram 4 dias com esse governo, é certo que se ampliaram os problemas. Campinas foi uma cidade pioneira na implementação do SUS. Logramos fazer um montão de coisas antes, porque o SUS é muito descentralizado, né? Ou seja, os municípios têm um grado de autonomia, a província muito forte, para ser ou não ser. Autonomia é assim, né? Liberdade. Para ser A, B, ou C, ou D. Então, para ser... Então, em Campinas, por la universidade, por los movimentos populares de saúde, por profissionais de saúde muito ativos, muito ativistas, por um montão de coisas, ha tido um papel de vanguarda, de implementar, de demonstrar que o SUS era possível, implementar a atenção primária, a reforma de saúde mental, os primeiros serviços de SIDA. São Paulo, Santos e Campinas foram os primeiros, 81, 82, com uma outra organização multiprofissional, os programas de promoção na saúde, com sexualidade. Então, temos um montão de coisas. Pero o SUS em Brasil, e Campinas não está fora, tem uma sustentabilidade baixa, porque tem uma dependência muito ampla do governo, do poder executivo, do presupuesto e do mal que pode ser um governante malo ou mala. Então, os últimos 5 anos, 6 anos, o SUS Campinas está em declínio numérico. Temos 40% a menos de capacidade de atenção em urgência e emergência, por exemplo. Logramos, há 8 anos, que para todos os cânceres, o diagnóstico e começar o tratamento tardava 40 dias a menos. Agora temos 1 ano, 8 meses, 10 meses, em 5 anos. Se degrada muito rápido. Sistema público, serviço público. Então, estamos com muito problema. E as cidades que estão mais, Belo Horizonte, capital da província de Minas, está melhor que Campinas, está mais forte, estão mais seguros, tem mais... Os hospitais já estão mais integrados à atenção primária. Em Belo Horizonte não há terceirização, privatização, em Campinas há... Então, hasta agora. Então, estamos assim, nessa... Em Campinas temos uma integração, uma universidade, rede de serviços muito forte, isso é bueno, sigue. Nossos alunos, estudantes, estão um terço, 40% dos cursos em los serviços, sob supervisão nossa, docente e de equipos credenciados para ser trabalho conjunto. Então, temos experiências muito buenas que seguem. Campinas é a única cidade do Brasil onde os gestores não são cargos políticos. Logramos uma lei local que há um concurso interno, uma seleção interna, uma prova prática e teórica. Prática como? Um conflito para manejar. A comissão de jueces é da gestão da universidade, da área, oncologia, atenção primária, saúde mental. Então, alguém da universidade dessa área vem e, em muitos casos, incluso com usuários também, fazem parte da seleção. O intendente, o secretário de saúde pode desnombrar, não sei como demitir, sacar, mas há que chamar o outro que foi aprovado em segundo, em terceiro, assim. Né? Ou seja, então, é possível cambiar, mas o electo, o novo, não é alguém de eleição exclusiva dele. Hasta agora seguimos com isso. Não há outro município. Isso não se propagou para o país. Não sei por quê. E assim estamos. A gente se enoja, né? Ter 40% a menos de capacidade de urgência e emergência é um inferno. Um inferno. É um inferno. É muito feio. Porque é urgência. Então, o desastre é muito grande. A atenção primária é importante, mas a urgência é muito importante também. Em Brasil, isso é um indicador bueno del SUS. Houve uma inversão. Nós teníamos 80% da consulta em urgência e emergência, 70%, 80%. Agora houve uma, não inversão total, pero 60%, 65%, 70% está na atenção primária e a urgência está com urgência, de hecho.
Em Brasil, o SUS implementou o sistema de Manchester de avaliação, que classifica rapidamente, chega e já se enfermaria, enfermeiros, isso, uma triagem com classificação de risco. Imediata, pode esperar 15 minutos, vuelve à atenção primária. Então, isso ajudou. E houve uma expansão da atenção primária. O SUS expandiu muito. Ele Mais Médicos, vocês ouviram falar dele Mais Médicos? Em 2013, se ampliou 30 mil equipes de atenção primária em Brasil. Temos uma capacidade de atender bem 50% da população do Brasil em atenção primária. Tínhamos 4, 8% há 15 anos. Então, houve um crescimento muito rápido da atenção primária por priorização. Não o suficiente. Queremos chegar a 80%, estamos em 50%. Com irregularidades. Melhora, bem piora na cidade, perde equipos, perde... E uma dificuldade muito grande com médicos. Por isso importamos 13 mil cubanos e cubanas, que se quedaram allá hasta o atual presidente, porque os brasileiros não querem trabalhar aí. O sueldo da atenção primária mínimo é 12 mil reais, que dá 120 mil pesos. Aún com esse sueldo, não logramos que os médicos brasileiros se interessem muito por la atenção primária. Cerramos. Eu propongo, como vengo do Brasil, vamos encerrar com uma oração, todos de manos. Que é um espaço laico, não? Antes de cerrar, había un grupo de asistentes que quieren hacerte un regalo. Vamos, a você. Sí. Vamos. Bueno, era algo más para la trastienda, pero ya que estamos acá. Mi nombre es Sergio Otero, yo soy de la Universidad Jaboreche de Florencio Varela, soy docente de salud pública y venimos con las compañeras estudiantes que son algunas de Brasil y queríamos hacerte un presente muy simple que es un mate. Aunque no tomes mate, como objeto queremos que te lo lleves. Así que simplemente era eso. Ahí va. A cada quinquênio tomo mate. Não, tomo mate sim. Graças. Vocês são de Brasil? Algunas compañeras son de Brasil. Tenemos estudiantes brasileros en la Jaureche. No sé si... Bueno, gracias a todos. Gracias, Gastón. Un aplauso para cerrar el encuentro.